Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramada em seus corações. Eu já encontrei com duas pessoas históricas, o homem mais velho da terra, Adão, e o homem que fugiu do céu, Enoque. Então, nossa igreja está cheia de figuras históricas. Queridos, vamos ler o Salmo 91, todo o Salmo 91. Este Salmo eu diria que é o segundo livro da Bíblia, aliás, não é correto falar capítulo em Salmo, mas eu tenho que falar. É o capítulo, talvez o segundo mais lido da Bíblia, depois do 23, é o Salmo 91. Inclusive, em alguns lares, ele é usado como amuleto. Ele fica aberto lá na estante, a Bíblia aberta no Salmo 91, acreditando que o Salmo 91 afugenta espíritos malignos. A Bíblia aberta, ela só funciona se ela for viva na minha vida e na sua vida. Ela aberta é um livro comum, você vai ler, mas não vai ter nenhum efeito na sua vida se você não ler e não abrir o coração para que o Espírito Santo a torne viva na sua vida como na minha. Salmo 91, eu vou ler os versículos ímpares e quero pedir os irmãos que lerão os pares. Está projetado? Está. Assim diz a palavra que prevalece: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha que é lançada de dia. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o honrarei. Glória a Deus. Aqueles que morreram com Cristo, diga amém. Amém. E aqueles que são vivificados e santificados pelo Espírito, diga glória a Deus. Glória a Deus. É maior o número dos vivificados. Glória a Deus. Queridos, eu creio, eu confio piamente, eu estou convicto que o Senhor nesta noite tem uma palavra rema para alguns e profética para outros. Não sei em que grupo você estará. Amados, embora este salmo seja anônimo,
eu às vezes tenho a tendência de pensar que Moisés seja o autor dele, mas em outros momentos me parece mais Davi. Isso porque nele é possível perceber batalhas que são travadas no mundo físico e no mundo invisível, que está além daquilo que os nossos olhos podem ver e muito além daquilo que as ciências teológicas podem elucidar. Por isso eu incentivo você a estudar com todo cuidado o Salmo 91. Há uma pérola, um tesouro aqui, pronto para ser explorado, para ser desbravado e para ser possuído por você, por mim e por todos aqueles que leem com fé e pedem o Espírito Santo que dê entendimento. Queridos, nesta noite nós vamos refletir sobre o seguinte tema: sem medo por confiar em Deus. Sem medo por confiar em Deus. Queridos, eu diria que, por mais incrível que pareça, a sociedade moderna é refém do medo. Pessoas têm medo de serem assaltadas na esquina, na rua. Pessoas têm medo da violência, da delinquência que aumenta assustadoramente a cada dia. Pessoas têm medo das enfermidades que têm se multiplicado. Então nós vivemos essa era do medo, tanto de coisas visíveis como de coisas invisíveis. O fato é que o ser humano carrega dentro de si de algum medo de alguma coisa. Na sociedade, nos tempos antigos e medieval, construíam-se muralhas para proteger os cidadãos, os habitantes de determinada cidade. Mas na era moderna, essas muralhas foram substituídas por cercas elétricas, por vigilância eletrônica, por condomínios fechados. Enfim, é o homem tentando se garantir, tentando se proteger, tentando alguma coisa que lhe garanta alguma segurança. Mas a pergunta é: será que estas coisas têm de fato garantido a segurança? Têm de fato protegido? Será que esses meios tecnológicos, esses meios modernos de proteção, têm tirado o medo, o pavor da mente das pessoas? Eu acredito que não. Queridos, todos esses amparatos não garantem segurança. Todos esses meios, às vezes não funciona, porque o medo às vezes está alojado dentro do ser humano, e basta uma pequena notícia, dispara um gatilho na sua mente, e tudo volta novamente como dantes. Queridos, o Salmo 91 não esconde os perigos que nos ronda. No entanto, nos revela que, se confiarmos em Deus, não temos razões para vivermos com medo. O salmista era um homem que confiava em Deus, e por isso o medo não fazia dele prisioneiro. Aí talvez você se pergunte: pastor, como posso ter certeza que, se eu confiar em Deus, eu vou vencer o medo? Há algo que eu preciso fazer para isso? Queridos, o Salmo 91 nos dá algumas razões para, por fato de confiar em Deus, não sermos vencidos pelo medo. Ou seja, razões suficientes para confiarmos em Deus. Vejamos: se você confiar no Senhor, o seu abrigo, Ele te guardará dos perigos que te cercam.
Se você confiar do Senhor, ou melhor, se você fizer do Senhor o seu abrigo, Ele te protegerá dos perigos que te cercam. Aí você começa a imaginar quais os perigos que me cercam. Queridos, existem perigos visíveis, existem perigos reais, existem perigos invisíveis e muitas vezes imaginários. É claro que isso acontece, os imaginários, com uma pequena porção, com um pequeno número de pessoas. Mas, queridos, os perigos reais, eles estão aí. Às vezes eles estão na esquina. Às vezes, ao atravessar uma rua, pode acontecer um acidente. Você pode ser atropelado. Às vezes você vai com o seu carro tranquilo, descontraído, de repente vem alguém e colide com o seu carro, bate no seu carro, e você se assusta. Você não sabe de onde veio a pessoa, como surgiu. Que diga o nosso pastor das vezes que colidiram. Um homem de Deus veio fazer uma conferência no ano de 96, em Belo Horizonte. E ele acreditava piamente que havia um plano bem arquitetado do inferno para impedi-lo de fazer as conferências, palestras. Isso porque naquela época ele estava denunciando o satanismo que havia nos Nintendo da Walt Disney. Talvez você conheça, Joshua Irion. E ele disse que quando ele andava pelas ruas de Belo Horizonte, de repente veio um carro e colidiu no carro que ele estava, e segundo ele, o motor do carro soltou. Foi uma pancada tão violenta que foi um livramento de Deus, nada ter acontecido à sua vida e do condutor do carro. Então há perigos por todos os lados. Aqueles que os nossos olhos podem ver, aquilo que a nossa mente pode imaginar, perigos reais. Pessoas no Brasil, no mundo inteiro, às vezes são mortas chamadas balas perdidas. Pessoas estão dentro de casa, num local de segurança, protegida pelas paredes, pelo telhado, e de repente já aconteceu fatos não muito distantes de nós, no Rio de Janeiro, em que uma criança foi morta tanto em casa, na favela, como recentemente na escola, por uma chamada bala perdida. Perigos. Queridos, eu quero dizer para você que o fato de você estar aqui hoje, agora, você não imagina de quantos perigos Deus te livrou hoje. Você não sabe quanto Deus se moveu, quando Deus estendeu a mão para garantir que você estivesse aqui são e salvo. Mas pastor, eu não vi nada. Eu não senti nada, nem sequer um arrepio. Eu não vi tremores de terra. Eu não vi formar um vendaval lá no lado oeste, no lado leste, norte, nada disso. Porque às vezes alguns perigos Deus não permite que se consuma. Outros Deus não permite que nós o vemos, que chegue até nós. Isso porque Deus conhece a nossa estrutura. É claro que, se tratando de coragem, uns são mais do que outros. Mas a propósito, o que é coragem? Coragem é a ausência de medo, ou avançar apesar do medo, ou vencer mesmo com medo, ir em frente e vencer o medo. Então, queridos, se você fizer do Senhor o seu abrigo, o Salmo está nos dizendo que Ele nos guardará dos perigos. O Senhor é aquele que te guarda. Queridos, isso me faz lembrar, isso vem à minha mente a situação dos hebreus cativos no Egito. Queridos, quais eram os perigos que eles enfrentavam? Qual era o dilema? Qual era a situação que eles estavam vivendo? Os visíveis eram os feitores, que os espancava e que até os matava. E ninguém podia protestar, ninguém podia processar, ninguém podia cobrar por isso. Eles tinham autoridade, eles tinham poder para fazer isso. Então, de um lado, ele estava cercado por um perigo visível, que era os feitores, os egípcios,
que poderia fazer o que bem quisesse com eles e obrigá-los a fazer o que bem eles quisessem. Mas, queridos, passando isso, existiu uma situação durante a 10ª praga, para que nós possamos compreender melhor a questão do invisível. Deus dá uma ordem a Moisés, e você sabe tanto quanto eu, talvez até mais do que eu. Deus disse: olha, neste dia, ordena a cada família dos hebreus que tome para si um cordeiro, que o sacrifique e passe o sangue nas ombreiras das portas, e coma e entre, porque nesta noite o anjo da morte passará por todo o Egito. E na casa onde eu vi o sangue, não haverá praga destruidora, não haverá morte. O que é que o Salmo 91 diz? Praga nenhuma chegará à tua tenda, não temerás o terror noturno, depende da tradução, nem a peste que se propaga nas trevas. Então, queridos, agora imagine a situação, ali era um perigo, era uma situação no invisível. Eles estavam ali abrigados naquela casa, e lá fora eu acredito que havia gritos, havia lamentos, havia choro, e eles, sem saber o que estava acontecendo, sem poder ver o que estava acontecendo de fato, eu imagino que eles estavam ali apreensivos. O que está acontecendo? Estamos percebendo, estamos ouvindo alguma coisa terrível está acontecendo, mas nós não podemos ir ver. Cuidado com sua curiosidade. Tem coisas que você não deveria ver. Não é propaganda da Conar, não. Tem coisas que o seu filho não está preparado para ver. É verdade, mas tem coisas que Deus não permite que eu e você veja, porque nós ainda não temos estrutura para ver o invisível. Exemplo, nós não temos estrutura para contemplar a glória de Deus. É um fato. E se nós tivermos a visão do mundo espiritual, como diz Paulo, que existe uma nuvem de demônios nas regiões celestiais, e são milhares e milhares. Imagine se você e eu, se nós olhássemos para o firmamento e contemplasse, seria uma visão horripilante, assustadora. É claro que aí nós lembraríamos que estamos, tal como o povo estava lá no Egito, protegido, não pelos guardas egípcios, não pelos soldados do palácio, mas protegidos simplesmente pelo sangue de um cordeiro. E você está debaixo do sangue poderoso, o sangue de Jesus. É Ele que lhe garante, Ele é a sua segurança, Ele é a sua proteção, Ele é a sua garantia de entrada no céu. O poderoso sangue de Jesus, o Filho imaculado de Deus. Queridos, em segundo lugar, se você fizer do Senhor o seu escudo, Ele te protegerá do inimigo que trama as ocultas. Queridos, o pior inimigo não é o declarado. O inimigo declarado, você se prepara, você fica precavida. O inimigo declarado, você não vacila, você não dá as costas, você não espera uma reação contrária que lhe surpreenda de maneira bondosa. Mas o pior é o inimigo que eu e você não vê. O pior inimigo que trama as ocultas. O pior inimigo é o amigo, quando se torna inimigo. Como assim, pastor? Porque você nunca espera que o amigo seu faça alguma coisa que lhe prejudica. Você não espera que aquele amigo seu, colega de trabalho seu, é aquele que às ocultas está tramando para tomar o seu cargo, está mentindo, está inventando, está levando conversa, está falando mal de você para o seu superior, para o seu chefe. Você pode esperar de todo mundo, até Jesus foi surpreendido por um amigo.
O Salmo 55 diz: se fosse o inimigo eu suportaria, mas é tu, meu amigo, meu íntimo, meu amigo, que levanta o calcanhar contra mim. Isso refere-se a Judas. O maior inimigo de Jesus no mundo físico não foram o que ofereceu mais perigo, o que surpreendeu Jesus, não foram os fariseus, não foram os saduceus, não foram os inimigos declarados, aqueles que o afrontavam, aqueles que o peitavam, aqueles que se posicionavam, mas era aquele que estava entre ele, que estava no seu meio, que era seu amigo, mas que o traiu, que tramou as ocultas. E como Judas o fez isso? Claro, quando você lê os evangelhos, você é informado, nós somos informados. Aí aqui arrisco eu dizer que decepcionado, porque Jesus não comungava do seu plano de um governo terreno, de um governo humano. Digo isso porque Judas era do partido dos Zelotes. Os Zelotes eram um partido político, eram os che-guevarianos da época. Então eles se juntaram com o Che Guevara, com o Fidel Castro, e tomou Cuba. Judas e outros queriam expulsar os romanos, tomar o governo da Palestina e proclamar um novo rei. Então ele começou a ver em Jesus alguém que atraía a atenção das pessoas, alguém que influenciava as pessoas, alguém em quem as pessoas confiavam. E naturalmente ele deve ter pensado: cedo ou tarde esse homem vai vir para o meu lado. Cuidado com o jogo político. Nós não temos dois lados, nós temos um lado só. O nosso lado é o lado do Senhor. O nosso lado é estar ao lado de Jesus, defendendo, pregando a palavra de Jesus, obedecendo a Jesus, servindo a Jesus. Nós não temos dois partidos, nós não usamos um contra os outros, nós somos contra apenas um inimigo comum, os demônios. Contra esses nós levantemos, nós unimos as nossas forças. Então, queridos, e quando eu penso em inimigos que tramam as ocultas, isso me faz lembrar de Davi. Davi foi oferecido a ele isenção à família de pagar impostos. Foi oferecido a ele uma princesa para que ele casasse e tornasse da realeza, embora ele já tinha sido ungido. Mas o que aconteceu? Onde é que está o inimigo tramando as ocultas, pastor? O inimigo não era ninguém de fora. O inimigo era o seu próprio sogro, Saul. Quem tramava contra Davi era Saul. Ele queria porque queria matá-lo, e a maneira que ele viu de matá-lo mais fácil, com astúcia, com requinte de sutileza, era justamente tornando genro e enganando e tramando contra a vida dele. Mas queridos, quando o inimigo trama as ocultas contra você, saiba que existe alguém que guarda a sua vida, que impede, que desfaz, que anula todo conselho, toda investida, todo laço contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa. Saul tramou. Quem Deus usou para livrar para Davi? Jonatas, filho de Saul, amigo de Davi. A própria filha de Saul, Mical, foi quem o advertiu: fuja, porque meu pai tramou. Hoje a sua lua de mel vai virar lua de fel, de morte. Você vai morrer talvez antes de dar uma mordida na maçã. Aí você pode usar a sua imaginação. Usa a sua imaginação que você entende o que eu quero dizer. Meu pai está tramando, você não vai passar dessa noite, fuja, Davi. E Davi fugiu. Então Deus usou Jonatas, Deus usou os sacerdotes de Nob para poder protegê-lo. Deus usou até o inimigo declarado de Israel, Aquis, o rei filisteu. Se Deus quer, e Deus vai lhe guardar, saiba que Deus vai usar quem Ele quiser.
ele tem os seus instrumentos. Às vezes a pessoa que você menos esperar, vai ser aquela pessoa que Deus vai usar. E talvez a que você mais espera, seja a que não vai fazer absolutamente nada. Para lhe ajudar, para lhe proteger do inimigo. Mesmo porque alguns ataques são direcionados, vêm do mundo invisível. E em nenhuma outra tradução o Salmo fala a seta que voa de dia. Então a ideia tanto daquelas flechas que eram lançadas, você que assistiu o filme Troia, você que assistiu o filme o Gladiador, você entende muito bem dessas batalhas da época, e que se usava muito os arqueiros com suas flechas, de médio alcance, eram poderosas. Então a ideia que o Salmo traz é tanto no sentido de batalha campal, dessas flechas, como aquilo que nós usamos de maneira espiritual, numa frase espiritual, a seta do diabo. E muitas vezes as setas são algumas mentiras, que ele semeia algumas dúvidas, e às vezes até mesmo enfermidade. Mas pastor, quer dizer que toda enfermidade é do diabo? Nem todas, mas tem algumas que são. Tem algumas que são seta do diabo, tem algumas que o diabo colocou. Você quer ver um dos meios que o diabo tem de enganar? Perdoe-me se tem alguém aqui que é espírita, mas eu preciso falar isso. Nada contra você ser, nada contra a sua crença. Mas uma das armadilhas que o inimigo trama e engana, chama-se as curas mediúnicas, que acontece através do chamado Dr. Flitz. Por que eu digo isso? Conheci pessoas, tive um amigo que ficou doente, e aí se recorreu a esse tipo de tratamento, e aí teve uma falsa cura, mas depois a doença voltou, e ele morreu. Aliás, um dos homens mais famosos de Hollywood, submeteu ao tratamento mediúnico, e acabou morrendo. Christopher Lee, o famoso Superman, morreu. Por quê? Porque às vezes essas coisas acontecem. O inimigo trama alguma seta maligna, porque ele colocou a doença lá, ele finge tirar para enganar a pessoa, e depois ele a põe de volta. Mas o único que tira a enfermidade, ela nunca mais volta, chama-se Jesus de Nazaré. Esse fala, esse tira e a doença não volta. Esse fala e garante o resultado. Este cura, ele opera intervenções cirúrgicas sem precisar de anestesia, sem precisar de bisturi. Você não sente dor nenhuma, e se sentir é coisa rápida. Mas você tem certeza, você procura, cadê o caroço? Cadê aquela dor? Cadê aquela impossibilidade? Aliás, nós ouvimos agora há pouco a irmã que disse que tinha uma dificuldade de fazer com os dedos, com as mãos, e o Senhor o curou dessa impossibilidade. Então, queridos, se você fizer do Senhor o seu escudo, Ele te protegerá do inimigo. Aí quando a gente fala em escudo, nós lembramos das guerras, principalmente medievais, que os soldados iam com aquele escudo como medida protetora. Existia uma tática romana, ainda bem mais requintada, que era o chamado diamante. Eles colocavam uma fila de escudo assim, e outra fila por cima, porque outra de escudo, porque ali as flechas que vinham do alto batiam no escudo e não os atingia. Era uma tática chamada diamante, diamante. Eu já sabia como formava as coisas. E eu quero dizer a você que o Senhor não fala diamante, mas o Senhor fala desvie, para. O Senhor é o único que tem poder para parar. Se ela estiver no ar, ela não chega até você. Seta não te atingirá, porque o Senhor te guarda, porque o Senhor te protege. É aquele que te guarda. Queridos, a cidade está cheia de segurança, mas por incrível que pareça, ladrões roubam até quartel do exército. Aconteceu isso no Rio de Janeiro. Se ladrões roubam o quartel do exército, imagine a minha casa ou a sua. Quem você acha que te guarda, que te protege?
Quando você sai de casa e vai para o seu trabalho, você deixa a sua casa sozinha, ninguém lá, o Senhor guarda. Queridos, eu conheço um homem de Deus, ele narra uma história de uma experiência que ele viveu. Ele era um empresário rico lá em Salvador. Então ele se converteu, ele era um homem de Deus, e todos os dias ele ia para o seu trabalho, no seu carro, certo, o motorista guiando e ele atrás. Então ladrões arquitetaram um plano de roubar a casa, de assaltá-lo. Observaram qual eram os horários que ele saía, toda a rotina dele, para saber qual a melhor maneira de atacar. Então a melhor maneira é X hora que ele está saindo de casa. Quando abre o portão, esse tempo não tinha portão eletrônico, era tudo manual, o negócio era mais difícil. Então enquanto fechava o cadastro, isso ali nós vamos atacar. Naquele dia, quando uns 2 ou mais ladrões, uns 2 a 3 ladrões, tentaram ir contra o carro, quando eles se aproximaram do carro, eles viram não um homem sentado atrás, mas 3. E 2 eram homens fortes, assim como Bona, assim como Marcão, sabe? Homens fortes, vestidos de branco. 2 anjos estavam ao lado. E disse: nós não podemos assaltar esse homem, porque os homens que estão ali dentro 3 vezes mais fortes do que nós. Desistiram. Queridos, aí quando nós lemos o Salmo 121, eu quero ler na tradução livre, naquela que eu acho interessante. Salmo 121 diz o seguinte, tradução livre: aquele que te guarda não piscará os olhos, eis que não piscará nem dormirá o guarda das portas de Israel, o Senhor é quem te guarda. Isso quer dizer que enquanto você dá aquela piscadinha de olho, enquanto o sono vem e te vence por alguns momentos, o Senhor nem sequer pisca os olhos. Quer dizer que Ele está olhando para você, Ele está olhando para mim, Ele está olhando para nós. Ele não piscou, Ele não tem um momento que Ele venha vacilar, não tem um momento que Ele venha descuidar. Enquanto nós estamos dormindo tranquilamente, o Senhor está guardando a nossa vida, o Senhor está nos protegendo. Demônio está doido para nos atacar, demônio está doido para tentar contra a nossa vida, mas não, esse é meu, essa é minha, você não encosta, eu te proíbo, você não tem autoridade. Ah, pastor, isso é conjectura. Então deixa eu te falar uma história real. Um certo homem, pai de santo, né, o que diz popularmente, ele fazia trabalhos de encomenda, trabalhos, como diz eles, poderosos. Ele trabalhava com órgãos, porque ele servia uma entidade chamada Exu Caveira. E eram trabalhos na linguagem lá, trabalhos pesados. Então um certo dia, ele ficou sabendo que tinha sepultado uma pessoa. Ele conversou com a pessoa que cuidava do cemitério e foi informado. Aí quando ele vai à noite, para tentar tirar alguns órgãos, principalmente fígado e coração, que são os mais usados para trabalhos, quando ele se aproximou do túmulo, ele ouviu uma voz: esse não. Ele disse: mas como? E não foi a voz de Deus, foi o próprio diabo. Esse não. Mas por quê? Por que eu não posso? Eu pego quem eu quero. Esse você não pode. Isso por quê? Porque esse é do homem lá de cima. Esse você não pode tocar. Esse você não pode tocar. Mas espera aí, eu pensava que você era poderoso. Isso, eu tenho alguns poderes, meu lá de cima é muito mais do que eu. Desse dia em diante, ele nunca mais serviu aos propósitos de Satanás. O Senhor guarda até o cadáver daqueles que são seu. Nem o seu cadáver o diabo vai poder tocar se o Senhor não permitir. Ele que vai fazer os trabalhos dele com as porcarias que ele tem lá no inferno, não com o seu, o meu, os nossos ossos ou membros do nosso corpo. Queridos, se você confiar na provisão do Senhor, Ele te sustentará e te honrará. Queridos, Deus sustentou o povo durante 40 anos, diz o texto bíblico lá no Êxodo, no livro de Deuteronômio,
que durante 40 anos os seus pés não incharam, suas roupas não ficaram velhas, não rasgaram. Durante 40 anos o Senhor disse: eu te sustentei e eu provei para saber que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Deus sustentou durante 40 anos o povo num lugar onde não tinha nada. Deus mandou o pão, Deus mandou sair água, que a rocha tornasse uma fonte de água. Deus tornou as águas amargas em água doce. Deus sustentou durante 40 anos. E queridos, e talvez um dos momentos em que mais nós começamos a pensar, alguns se preocupar justamente na provisão, é justamente quando está chegando o final do mês para alguns. O mês está chegando ao final, o dinheiro já foi, e às vezes as contas começam a chegar para o início do mês seguinte. A geladeira já não está mais repleta, aliás a minha não está, época nenhuma do mês. Por quê, pastor? Porque se eu fizer isso eu vou ter um problema maior com, principalmente minha filha menor. Então é melhor aos poucos. Então a geladeira, a despensa vai diminuindo para alguns. O dinheiro está mais escasso, as contas estão vencendo. E aí o que nós vamos fazer, o que vai acontecer? É aí que precisamos confiar na provisão que vem do Senhor. Queridos, quando o Senhor me chamou para o campo de missões, eu fiz 2 cursos preparatórios na missão Jovens com uma missão chamada Jocum. Quando eu terminei os 2 cursos, eu voltei para a igreja ao qual era membro e procurei o meu pastor. Pastor, eu terminei os cursos, e aí o que o senhor tem para mim? O que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso desenvolver na igreja? Tem sim. Aí me deu algumas atividades para fazer. Queridos, passou alguns meses, e eu era missionário da igreja e recebi um salário da igreja. Aí o diabo colocou na mente de alguns irmãos, começou a instigar, que era um desperdício, que a igreja estava jogando dinheiro fora com o missionário. Que missionário é só aquele que vai para o outro lado do mundo. Aquele que trabalha aqui não é missionário. Queridos, e fizeram a reunião. E eu fui convidado para a reunião. E estava lá, a turma estava bem articulada para isso. Aí o meu pastor disse assim: Haroldo, você quer falar? Eu digo: quero sim. Eu digo: irmãos, eu quero dizer uma coisa. Primeiro eu quero expressar minha gratidão a Deus e à igreja, por todos esses meses, esses anos, esses 2 anos praticamente, que a igreja me sustentou, fazendo curso, trabalhando aqui com a igreja. Sou imensamente grato à igreja por isso. E quero dizer que a igreja é soberana para decidir o que ela quiser. Se vocês acharem que deve cortar, eu aceito, eu submeto. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: quem me chamou foi Deus. Se essa porta aqui fechar, Deus vai abrir outra ali na frente. Pronto. Saí da reunião. Como meu pastor era um homem de Deus, como a maioria dos pastores são, ele disse: irmãos, eu quero dizer uma coisa. Eu fiquei sabendo que me disseram: nessa igreja corta tudo, menos o investimento na obra missionária. Só vai cortar se não tiver dinheiro para. Mas corta tudo, menos isso. Eu confiei na provisão de Deus. Deus havia me chamado. Queridos, tem 20 anos. Nesses 20 anos de caminhada missionária e esse dublê de missionário e pastor, essa vida de dublê, nesses 20 anos, Deus nunca me deixou passar fome, Deus nunca me deixou descalço, Deus me dá até sapato bonito como esse. Entendeu? Deus faz com que a igreja me dê um relógio bonito desse, presente da igreja, presente de Deus. Queridos, porque eu creio na provisão de Deus, eu dependo da provisão de Deus. Por isso que a Bíblia, por isso que Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem. Quando fala no homem, fala em si mesmo. Às vezes a gente lê pensando que é no outro, mas é aquele homem que confia em si mesmo. Mas bendito o homem que confia no Senhor. Bendito, diz, está lá em Jeremias, capítulo, salvo engano, 17. Maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor.
Então eu confio na provisão de Deus, eu dependo da provisão de Deus. Como diz o Kleber Lucas naquela música do tempo dos da minha idade: se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, porque eu sei que Deus cuida de mim. Então, queridos, se a porta se fechar, Deus vai abrir. Ah, está ameaçando, o que eu vou fazer? Não se desespere. Sua confiança tem que estar no Senhor. Ele é o seu provedor. Mas pastor, está uma crise, é verdade. Mas diga uma coisa, você está passando fome até agora? Tá? Não, e não vai, porque Deus não vai. Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que provém, Deus é o Deus que abre portas onde não existe. Deus é o Deus que faz coisas que nós nem imaginamos. Queridos, eu vou arriscar contar uma história bem provável que talvez eu não narre ela com exatidão. Que isso eu ouvi de um outro pastor, achei muito interessante. E quem contou foi o pastor René Kevich. Acho que o pastor conhece, o pastor Devanil conhece muito bem ele. Ele disse que um casal de missionários, depois de muitos anos trabalhando fora dos Estados Unidos, finalmente, depois de idosos, voltam para casa no navio. E quando eles chegam a uma certa distância de o navio ancorar, eles ouvem músicas, ouvem que há pessoas com banda de música. Eles pensam que era uma receptividade, as boas-vindas, o bom retorno. Mas quando o navio ancora, que eles descem do navio, não vê mais ninguém, exceto o panfleto, e eles não entenderam, e ninguém foi recebê-los. Então ele volta para a casinha dele e diz à mulher dele: aonde está o seu Deus? Essa é a recepção que nós temos ao retornar para casa depois de muitos anos, depois de gastar a nossa vida no campo missionário, depois de servir a Deus. Ore o seu Deus para ver o que ele diz. E ela foi orar ao Senhor. Dias passaram, depois ele disse: e aí? Falou com Deus? Aí sim, falei. Qual foi a resposta dele? Ele disse que nós ainda não estamos em casa. Nós ainda não estamos em casa. Sabe por quê, queridos? Porque a morada do crente é no céu. A morada eterna sua, do obreiro, do homem de Deus, da mulher de Deus, é no céu. Nós ainda não estamos em casa. Nós somos peregrinos. Então, queridos, essa provisão de Deus é algo tremendo. Quando as pessoas dependem dela, quando as pessoas confiam nela. Eu tem um pastor amigo meu, ele é amazonense, e pastoreia uma igreja em Aracaju. E das suas muitas experiências com o Senhor, ele me contou que ele estava numa aldeia bem distante, lá dentro da floresta amazônica, distante de tudo e de todos. Ele disse que acabou todas as suas provisões, literalmente não tinha nada. E ele foi orar antes de dormir, disse: Senhor, olha, o Senhor nos mandaste para aqui, eu confio no Senhor, dependo do Senhor, mas nós não temos nada, nós não temos um telefone aqui, nós não temos e-mail, nós vamos dormir, ele e a esposa, é claro, e não sabemos o que vai ser amanhã, mas eu continuo confiando no Senhor. No outro dia de manhã ele levanta para fazer o seu TSD, como sempre cedo, e quando ele está no seu momento a sós com Deus, aparece um fusquinha em frente à sua casa e buzina: é aqui que mora o pastor fulano. Então ele disse: sim. Ele disse: eu tenho uma encomenda para entregar. Aí quando ele foi, ele disse que era uma caixa de produtos, que foi preciso esse homem forte e ele tirar do carro. Quando colocou lá na casa, que o homem entrou no carro, que ele saiu e disse assim: quem mandou? Ele olhou, deu uma risada e foi embora. O Senhor mandou. O Senhor proveu. Não se preocupe.
Isso não quer dizer que nós devemos ser irresponsáveis de gastar o que não temos, de fazer dívida, nada disso. Isso significa que, no momento difícil, no momento da escassez, no momento em que as portas parecem fechadas, creia que Deus abrirá uma porta, creia que Deus proverá a sua necessidade, se você realmente confia no Senhor. Queridos, e nós estamos caminhando para o final. Para a alegria de alguns, nós estamos caminhando para o final. Mas leia este salmo, porque ele vai trazer algo, refrigério para a sua vida. Ele vai mostrar que Deus age no mundo físico, ele vai mostrar que Deus age no mundo espiritual. Ele vai nos revelar que o Senhor nos protege dos perigos visíveis, ou seja, dos ladrões, dos assassinos, das pessoas de má índole. Ele nos protege até dos perigos de acidentes. Quantas pessoas contam a história que iria viajar e de repente desistiu, e graças a Deus, por ter desistido, evitou de sofrer um acidente. O transporte que ia pegar, houve um acidente com o transporte. O Senhor te guarda. O Senhor não permite que o diabo lance a sua seta contra a sua vida. Queridos, conta uma história que um menino estava sozinho no aeroporto, aguardando o seu voo. Enquanto ele aguardava lá, ele estava lá com o seu livrinho de colorir. Aí quando chega o momento do embarque, coloca ele na frente dos passageiros, para que ele entre e procure o seu assento, para que os demais passageiros entrem no avião. Estando no avião, enquanto aguardava que o avião decolasse, ele continuou a colorir o seu livrinho. Então o avião decolou, pegou voo, mas num determinado momento do percurso, o avião entrou numa área de turbulência, e a turbulência começou a chacoalhar, a balançar aquele avião, e as pessoas começaram a ficar com medo, e de repente uma senhora olhou para aquele menino, e se espantou que aquele menino estava tranquilo e continuava brincando. Aí então aquela senhora perguntou: você não está com medo? O menino, erguendo o olho, olhou para ela, deu um sorriso e disse: não. Mas por que você não está com medo? Ele disse: meu pai é o piloto. Queridos, Deus é o piloto. A minha pergunta é: quem é o comandante, quem pilota essa aeronave chamada sua vida? Quem você confia que protege a sua vida? É o Estado? São os policiais? Por mais que eles esforcem, eles não conseguem proteger a sua casa, a sua vida. Quem você confia que supra as suas necessidades? Ah, pastor, é a minha capacidade, é o meu esforço. Em parte sim, mas saiba que a sua capacidade, Deus o capacitou. Saiba que Deus lhe dá força, Deus lhe dá determinação para isso. Quem é o piloto dessa aeronave chamada sua vida? Quem está guiando, quem está direcionando a sua vida? É o Senhor ou é você mesmo? Ou é outros? Enquanto nós ouvimos essa música, se o Senhor tocou no seu coração, se este salmo falou o seu coração, quando ele estiver chegando ao final, pode se dirigir aqui à frente. Esse é o meu único convite. Se Deus falou o seu coração, se você sabe que você quer realmente confiar plenamente no Senhor, mais do que você tem confiado, e se você precisa da provisão, do livramento de Deus, eu te convido, assim que no término da música, que você se desloque aqui para frente. Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração.
O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor, não fique assim, não é o fim, nada é em vão. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Ninguém. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor, não fique assim, não é o fim, nada é em vão. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, glória a Deus. Teus inimigos não te alcançarão. Deixa Deus agir na sua vida. Ele quer ser poderoso na sua vida. Ele quer manifestar o seu braço forte. Ele quer manifestar o seu poder. Lembre que o Salmo diz que Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, para te guarde em todos os teus caminhos. Ele te livrará do terror noturno, da peste que se propaga nas trevas. 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque fizeste do Altíssimo a tua morada. É uma habitação segura. Querido, se você tem medo, amado, se você tem medo de alguma coisa, se alguma coisa te impede de dar um passo mais largo, se você sente medo de alguma coisa, tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de N coisas irreais. Confie em Deus, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Senhor, eu sei que tudo pode. Senhor, não há nada que o Senhor não possa fazer. Senhor, nós somos limitados. Senhor, se dependesse da nossa força,
nós já teríamos sido tragados. Nós sabemos, Senhor, que é uma hoste de demônios, de inimigos, meu Deus, tentando investir contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa cidade, contra o nosso estado, contra o nosso país. Mas, meu Deus, nós somos um povo que confiamos no Senhor. Nós somos uma igreja, junto com os demais irmãos, meu Deus, que unimos as nossas forças para dizer, Senhor, que a praga destruidora, a investida, que a seta do maligno não vai destruir a nossa casa. Deus, repreende, nós repreendemos toda ação destruidora de famílias. Meu Deus, esse demônio que tem agido, que tem lançado marido contra mulher, mulher contra marido, que tem gerado contenda, que tem lançado filho contra pai, que tem gerado rebeldia, desobediência, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Isso é obra do diabo. O Senhor desfaz, anula o conselho, impede a investida em nome de Jesus. Senhor, que a tua presença, meu Deus, seja real, seja, meu Deus, sentida na vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Meu Deus, que o teu povo experimente os livramentos, que o teu povo experimente o agir, confie no agir do Senhor e creia, meu Deus, que o Senhor não dorme, que o Senhor não pisca os olhos, que quem nos guarda é o Senhor. Meu Deus, não é a polícia, por mais que ela faça o seu trabalho, por mais que eles se esforcem, a nossa segurança não depende da polícia, a nossa proteção não depende de rituais, a nossa proteção vem do Senhor que fez os céus, do Senhor que nos criou, do Senhor que nos salvou, do Senhor que nos tornou teus filhos. Por isso, Senhor, nós oramos para que, meu Deus, o Senhor se manifeste poderosamente, que o Senhor vai lançando fora todo medo da enfermidade, todo medo de ficar desempregado, todo medo de perder negócio. Meu Deus, nós oramos para que, meu Deus, a provisão do Senhor, porta se abre ainda esta semana, porta de emprego, de oportunidade de negócios. Nós oramos, Senhor, para que todos os laços familiares, todos os laços de afetividade, de amizade, seja refeito, aqueles que estão por um fio. Meu Deus, todo espírito de contenda, de inimizade está repreendido no nome de Jesus, porque o Senhor é a nossa habitação segura. No Senhor nós confiamos, no Senhor nós temos certeza que vamos chegar. Meu Deus, por isso opera, Senhor, abençoa, meu Deus, manifesta, Espírito Santo, manifesta nesse lugar, continue agindo, continue, Espírito Santo, gerando no coração, meu Deus, a certeza da segurança, a certeza da presença do Senhor, a garantia do livramento, a garantia do êxito, Senhor. Em o nome de Jesus nós oramos e nós cremos que o Senhor fará. Por isso nós agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Dê a salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome que é sobre todo nome. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome. Não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Ninguém. Queridos, esse mesmo homem que eu citei lá, o Josué Irion, ele foi fazer uma conferência no México, no Chile, exatamente no Chile. E disse que os pais de santos fizeram um pacto de destruir a vida dele assim que ele pisasse no Chile. E os organizadores do evento perguntou a ele se ele queria segurança. Ele disse: quem precisa de segurança é o homem de Roma. O Senhor é a minha segurança. O Senhor é quem me guarda. E ele disse que quando ele começou a pregar, quando ele começou a falar do poder que há no nome de Jesus, um grito se rompe na multidão. E vê um cidadão correndo e cai de joelhos diante do palco onde ele estava. E o cidadão diz assim: nós viemos aqui para matar, tirar a sua vida, mas eu fui tocado por um poder que me arrastou para cá, para clamar pelo poder do perdão do sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe.